Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos às terças. Hoje nós falaremos sobre amargura, na nossa série Pecados no Lar. O tema do nosso estudo de hoje é mágoa. Não tome um gole desse veneno. Então vamos orar? Santo, bondoso e maravilhoso Deus, nos ensina, Senhor, nessa noite, nos abençoa para que nós compreendamos a Tua palavra, Pai. A ser conosco o tempo todo, nos dê um coração perdoador. Nós oramos a Ti em nome de Cristo. Amém. Há um princípio bíblico que deve estar sempre presente em nosso coração. É a verdade de que a colheita segue da semeadura. Tem até um ditado popular que fala que a gente colhe o que a gente planta. As Escrituras, elas ensinam que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essa é uma verdade bastante evidente, né? Basta você olhar para a agricultura, né? Para qualquer plantio que você já tenha feito. Seria muito surpreendente se a gente, naquele experimento constante, acho que todas as crianças já fizeram, de plantar um pequeno feijão no algodão, de repente aparecesse lá um pé de jambo, por exemplo. O nosso estudo de hoje é sobre isso, ou pelo menos tem bastante relação com esse princípio. Nós falaremos sobre plantio e colheita, sobre semeadura e seus frutos. Todos os elementos eles estão presentes quando nós pensamos dessa forma acerca da amargura. O solo da semente plantada é o nosso coração. O coração, a Bíblia ensina, é de onde procedem as fontes de vida. Entretanto, sabemos que dele também procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, o coração é o solo. A semente dessa árvore maldita é a mágoa não perdoada. A mágoa que é regada com um carinho sombrio, por pensamentos, ações, sentimentos. Mágoa regada por alguém que decidiu não perdoar a transgressão do outro, mas sim a alimentar dia após dia. E muitas vezes a pessoa que rega a mágoa, ela se alimenta também da mágoa. Ela se torna quase a razão de sua vida. Essa mágoa regada, nutrida, cuidada, produz uma árvore robusta com muitos galhos que se esticam sobre toda a nossa existência e que afetam a nós e aqueles ao nosso redor. O fruto dessa árvore é amargo. Ainda que às vezes nos engane, parecendo doce ao paladar, quando ele desce ao ventre é como fel. Beber do fruto da árvore da amargura é, como nós veremos, viver à base de um veneno. Um veneno que não contamina apenas a nós, aos que bebem dele, mas que afeta casamentos, famílias, amizades, relacionamentos no contexto da igreja e, fundamentalmente, nos afasta daquele que é o Senhor de toda a existência. Você conhece alguém assim? Alguém que não consegue deixar de arrancar a casca da ferida causada pelo pecado? Alguém que guarda ressentimentos contra outras pessoas? Alguém que vive se lembrando e lembrando o outro de um erro há muito cometido e ao mesmo tempo diz, não, eu já perdoei. Você conhece pessoas que parecem carregar fardos pesadíssimos, para quem insatisfações cotidianas, pequenas coisas do dia a dia, se tornam problemas insuperáveis e extremamente desgastantes? Você é assim? Os seus pensamentos em relação ao seu cônjuge, ao seu pai, aos seus filhos, ao seu colega de trabalho, ao seu irmão na fé, sempre revolvem em torno de uma mesma mágoa que ainda não foi perdoada? Se sim, você, como muitos, tem andado cansado. O seu mundo ele tem perdido cor. O seu coração ele está pesaroso. E por mais que você tente silenciar a sua alma nas distrações da vida, o fato é que os frutos da amargura estão fazendo exatamente aquilo que eles fazem, perturbando você e contaminando aqueles ao seu redor. Em alguma medida, todos nós agimos assim muitas vezes. E por isso todos já bebemos doses desse veneno. Caso não, no mínimo, nós precisamos lidar amorosamente com pessoas que são assim, ou que agem assim. A minha oração é que o estudo de hoje nos ajude a colocar o machado na base da árvore da amargura. Que o estudo de hoje nos faça cavar o terreno do nosso coração com força, com velocidade, com intrepidez, para arrancar de lá toda a raiz amarga. Pois esse terreno, o terreno do nosso coração, ele precisa ser limpo de tudo aquilo que nos afasta do nosso próximo e de Deus. A minha esperança é que, olhando para Cristo, nós possamos regar, cultivar em nossa vida apenas aquilo que é agradável ao Senhor e que assim os nossos relacionamentos sejam marcados
por algo que é marcante na vida cristã, o perdão. Em grande medida, né, vou aproveitar até para recomendar, eu vou utilizar a obra que é chamada A Amargura, do Lupriolo, que saiu pela Nutra Publicações. É uma leitura que vale muito a pena fazer, então boa parte do que eu vou falar tem base lá, ou você consegue acessar esse material, né? Então talvez uma roupagem um pouco diferente, mas algumas coisas bastante similares. Inclusive vou citar o Lupriolo algumas vezes ao longo do estudo. A nossa estrutura, ela vai seguir essa ideia da amargura como uma árvore. Então a gente vai iniciar entendendo brevemente o que é amargura. O tópico desse estudo vai ser, desse primeiro ponto, é a árvore amarga. Em seguida nós vamos falar sobre mágoa e sobre perdão. E aí o tópico, digamos, do segundo ponto, se você estiver anotando, é a semente amarga. Num terceiro momento nós veremos os frutos da amargura. Nós veremos as evidências de um coração amargurado. Então, o terceiro tópico chama os frutos amargos. Bem criativo. Por fim, nós falaremos sobre a cura para a amargura, juntamente com algumas aplicações, bem intercalado. E aí, esse último tópico, o título dele eu coloquei como O Doce Amor. Então, vamos começar falando sobre a árvore amarga. Afinal, o que é amargura? Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia em 2 textos que usam essa metáfora da árvore para falar sobre a amargura, né? Então você pode abrir em Hebreus, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12 eu vou ler os versos 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Diz o seguinte: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Um outro texto paralelo a esse, de Deuteronômio 29, 18, diz o seguinte: Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então esse texto de Deuteronômio 29, 18 eu li porque se você tiver uma Bíblia que faça aquelas conexões entre versículos, aquelas indicações, como a Bíblia de Genebra, por exemplo, você vai perceber que esse texto de Hebreus está conectado a esse texto de Deuteronômio. Isso não é sem motivo. Ambos tratam acerca da amargura de seus frutos. Em Hebreus, o autor fala da raiz da amargura, raiz de amargura, que brotando perturba aquele em quem está implantada e também contamina muitos. Ao mesmo tempo, Deuteronômio vai ensinar que essa raiz ela produz uma erva que, além de amarga, é também venenosa. Lupriolo, no livro que eu mencionei, A Amargura, ele afirma que a amargura é o resultado de não perdoarmos alguém. Quando somos magoados por alguém e não tratamos a questão, essa mágoa produzirá a semente que conduzirá à amargura. A amargura é uma disposição pecaminosa que nos leva a focar excessivamente em algo que nós perdemos, em algo que nós sofremos, em alguém que nos atingiu ou que pelo menos nós achamos que nos atingiu. A amargura nos faz perder de vista aquilo que é eterno e infinito e nos leva a habitar exclusivamente na temporalidade e na finitude. A amargura volta os nossos olhos para nós mesmos, para o nosso ego ferido, para o nosso espelho quebrado, e tira os nossos olhos daquele que ilumina todas as coisas. Tira os nossos olhos do Senhor. A amargura nos coloca em um estado de animosidade permanente para com o próximo, para com quem nos feriu, para com aqueles ao nosso redor. E como veremos, em um estado de animosidade permanente contra o próprio Senhor. A amargura é uma disposição pecaminosa de nossa alma. Como Jerry Bridges, naquele livro Pecados Intocáveis, muito bom também, ele afirmou, o perdão verdadeiro resulta em relacionamento restaurado e não em animosidade permanente. É interessante pontuarmos que a questão não é em si a mágoa, e entendam aqui mágoa como como uma percepção de que algum pecado foi cometido contra nós. Então, quando alguém comete um pecado contra você e você tem uma percepção adequada e justa desse pecado, e você sofre com isso em si não é um problema.
Não, a Bíblia não diz que a gente tem que sofrer as coisas como estoicos, né? Que a gente deve negligenciar as nossas emoções, que a gente deve silenciar as nossas emoções, que nós não devemos sentir quando alguém peca contra nós. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que os nossos sentimentos nos revelam muito acerca de nós mesmos e também revelam muito acerca daquilo que nós pensamos sobre Deus. Então nós precisamos ouvi-los com atenção. O problema então, nesse sentido, não é a mágoa ou essa percepção, né, do pecado cometido contra você. Não é se sentir ofendido de forma justa. Até porque se você abrir em Eclesiastes, capítulo 7, versos 2 e 3, verso 3 especificamente, vai dizer assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A mágoa, né, essa percepção do pecado contra você, por si mesmo, ela é uma reação humana, né, que pertence ao mundo caído, né, ao mundo preenchido por pecadores, por pessoas que ferem, que são feridas diariamente. A questão da amargura diz respeito, então, à conduta que temos diante dessa mágoa. O perdão, o que ele faz? Ele arranca a semente da mágoa do nosso coração e deposita aos pés de Cristo. A Bíblia nos ensina que o perdão nos faz olhar para a ofensa da maneira correta e nos faz reagir a ela também de forma sábia. Entretanto, é o cultivo da mágoa, o ressentimento, né, o rancor, o repisar das nossas dores, a revelia do Senhor, a revelia do nosso tratamento amoroso para com o próximo. É isso que faz com que o solo do nosso coração, maculado que é pelo pecado, se torne propício para que a amargura cresça, floresça e frutifique. Então, esse seria o nosso primeiro ponto. Mas como é que se inicia a amargura? Ou, como é o chamado segundo tópico, né, a semente amarga. Vamos abrir novamente a Bíblia, agora no texto de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas 17, farei a leitura dos versos 3 até o verso 10, né, para a gente tratar esse nosso segundo momento. Lucas 17, 3 a 10 diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O texto de Lucas ensina várias verdades que aparentemente são difíceis, né? Verdades que fazem aqueles de nós, na verdade que fazem todos nós falarem algo parecido com o que os apóstolos falaram, né? Diante dessas verdades a gente fala, Senhor, aumenta-nos a fé. E qual que é a resposta de Jesus para a gente? A questão aqui não é de fé, mas de obediência. A questão do perdão no texto de Lucas e na nossa vida não é de fé, mas de obediência. Cristo começa essa passagem nos ensinando a necessidade de nós perdoarmos ao nosso irmão que pecar contra nós. Quantas vezes? Ora, 7 vezes no mesmo dia. O que Cristo está falando aqui, basicamente, é que todas as vezes que o irmão faltoso vier nos pedir perdão e ele estiver arrependido, nós devemos perdoá-lo. Ken Sande e Tom Raab, no livro Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, eles afirmam algo que é profundamente verdadeiro. Nós cristãos deveríamos, pelo menos em tese, ser as pessoas mais perdoadoras do mundo, pela simples razão de que os cristãos são as pessoas mais perdoadas do mundo. Você entende como funciona o perdão bíblico? Para que nós possamos entender a semente da amargura, que é uma mágoa não perdoada, precisamos entender primeiro o que é perdão. É importante destacarmos aqui que a mágoa que está na raiz da amargura nem sempre é verdadeira. Existem muitas mágoas imaginadas ou presumidas que podem provocar amargura. Muitas vezes, nada é feito de fato contra nós, mas nós nos magoamos de forma indevida, e isso vai dar os seus frutos malditos.
Mas vamos falar sobre perdão. Novamente, boa parte dos pontos que eu vou tratar sobre perdão, são 5 pontos, você vai encontrar em materiais sobre aconselhamento, né? Como esse próprio livro do Ken Sande que eu falei, que eu citei há pouco, né? Então eu vou falar sobre 5 pontos relativos ao perdão. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o perdão, então primeiro ponto, o perdão só deve ser dado se algum pecado for cometido contra você. O perdão só deve ser dado se algum pecado for cometido contra você. Observem como começa o trecho que nós lemos, né? Então, em Lucas 17, verso 3. Se alguém pecar contra ti. A ofensa que deve ser perdoada não é um mero desagrado pessoal. Não é meramente um dissabor causado por diferenças de gostos, diferenças de opiniões ou por preferências pessoais. Não. Aquilo pelo qual você deve pedir perdão e perdoar é um comportamento pecaminoso. Se a pessoa não pecou contra você, se ela não pecou contra Deus, não espere que ela peça perdão. E nem pense que cabe a você perdoá-la. Na Bíblia, nós temos várias figuras, meus irmãos, que desagradaram as pessoas. Nós temos várias figuras que não foram bem vistas por aqueles da sua época e ao seu redor. O próprio Jesus não era agradável a todos. E certamente ele foi uma causa de ofensa para muitos. Entretanto, isso não significa que ele precisasse ser perdoado ou pedir perdão. Afinal, como a Bíblia nos ensina, Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Todas as vezes que Cristo se irou, ele se irou de forma justa. Todas as vezes que Cristo condenou alguém, chamou sua atenção, repreendeu um discípulo, ele fez isso da maneira correta. Jesus sempre se comunicou de forma perfeita, sempre agiu de forma santa, sempre teve intenções puras e pensamentos que eram agradáveis ao Senhor. Por isso é muito importante que a gente entenda que o perdão só deve ser dado se algum pecado for cometido contra você. Quando você se ofende com algo que não ofende ao Senhor, talvez seja necessário que você se arrependa de ter pensado e sentido de uma forma que é contrária às Escrituras Sagradas. Porque aquele que define o que é pecado é o Senhor. Que é pecar é quebrar a lei do Senhor. Então, um segundo princípio, então, depois desse, ou um segundo ponto sobre o perdão é que a parte ofendida, né? A parte ofendida é aquela que sofreu o pecado. A parte ofendida deve iniciar o processo do perdão em muitos casos. Observe que eu disse em muitos casos, e não em todos os casos. Isso pelo fato de que, biblicamente, há provisão tanto para que o ofendido, como para o ofensor, né? Como qualquer um dos dois pode iniciar o processo de reconciliação. Caso você abra aí em Mateus, capítulo 5, verso 23, você vai ver que se nós nos lembrarmos que pecamos contra alguém, nós devemos ir em direção ao ofendido para pedir o seu perdão, para nos reconciliarmos com ele. Entretanto, no texto de Lucas que nós lemos, quem é que vai repreender o ofensor? Ora, o ofendido. O texto diz, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Existem casos em que você vai cobrir o pecado com amor, que você vai entender que não se faz necessário naquele momento a repreensão. Entretanto, caso você não consiga fazer isso com a disposição correta de coração, você deve ir em direção a quem o ofendeu e deve confrontá-lo a respeito do pecado. Essa confrontação não é por justiça própria, ela não é por vingança, ela não é para você demonstrar sua superioridade, nada disso. A confrontação ela é uma confrontação que tem que ser feita em amor. E a confrontação em amor, que pode sim ser dura muitas vezes, ela busca, no fim das contas, oferecer ao ofensor o perdão. O objetivo, então, é a reconciliação. Lembrem-se que Deus ele não deseja pontas soltas na relação entre cristãos. Ele não deseja que nós vivamos relacionamentos amargurados, mas sim que nós amemos uns aos outros. Cristo morreu por nós para que nós desfrutássemos de paz com Ele e de paz com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Se você vive relacionamentos de guerra com essas pessoas, não é isso que Deus deseja. Ele deseja que você desfrute da paz. Uma paz que é com Ele fundamentalmente, mas que vai influenciar em todos os seus relacionamentos horizontais. Então esse foi o nosso segundo ponto sobre a questão do perdão. O nosso terceiro ponto sobre o perdão diz respeito à natureza do perdão. Perdão é fundamentalmente uma promessa. Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17 diz o seguinte:
Esta é a aliança que farei com eles. A gente já trabalhou sobre isso no contexto da aula sobre pacto, né? Sobre esse tema sobre esse versículo. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscrevereis. Acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Esse de Hebreus, ele está citando, né, Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34, que é uma promessa que a gente tem no Antigo Testamento acerca da nova aliança. O Senhor, ele promete a nós que somos parte do seu povo, que não vai se lembrar dos nossos pecados. Isso é curioso, né? Por acaso o Deus Todo-Poderoso, onisciente, pode se esquecer de alguma coisa? No sentido estrito da palavra, é claro que não. Deus conhece tudo perfeitamente. O tempo todo ele tem uma visão plena da realidade. Entretanto, a promessa que Deus faz aqui é que ao nos perdoar, ele não mais usará contra nós as nossas ofensas, porque elas foram lançadas sobre outro. Elas foram lançadas sobre quem? Sobre Cristo. Nossos pecados foram colocados sobre Cristo. Nossas ofensas ao Senhor foram imputadas em Jesus. Ele tomou sobre si a nossa injustiça. Ele suportou as nossas dores. Por isso, Deus promete que não se lembrará dos nossos pecados e da nossa iniquidade para sempre. O perdão é uma promessa. E nós, quando perdoamos, nós imitamos a Deus. Porque também nós, ao perdoarmos, fazemos diversas promessas a quem nós perdoamos, né? A primeira coisa que nós prometemos, não vou falar sobre todas as promessas, só algumas que eu considero, que eu selecionei como as principais, digamos assim, para esse momento. Então nós fazemos algumas promessas. Nós prometemos não mais guardar as ofensas no nosso coração. Observem como isso é o oposto do que a amargura faz. A gente promete que não vai guardar as ofensas no nosso coração. A amargura, ela guarda as ofensas no coração. E a semente da amargura, ela vai crescendo e frutificando até alcançar todas as áreas da nossa vida. Então essa é a primeira promessa. Não mais guardar as ofensas no nosso coração. Nós prometemos também não trazer as ofensas à tona. Ou seja, ao perdoar, você promete não mais cobrar a pessoa que você perdoou pela ofensa cometida. Você promete não ficar relembrando do pecado que ela cometeu e, com isso, machucando ela. Você promete que se esforçará para que, mesmo em seus pensamentos, essa ofensa ela não venha à tona. E se ela vier, você vai atuar ativamente para expulsá-la. Ao perdoar, nós prometemos também não contar a outras pessoas o que ocorreu. É claro que a gente precisa fazer uma consideração nesse ponto que o Lupriolo faz, né, que ele nos lembra. Ele diz o seguinte: se outros indivíduos têm uma necessidade bíblica de saber a respeito da ofensa, você pode amorosamente estimular o ofensor a confessar a todas as partes necessárias, para que você não seja obrigado a revelar nada a ninguém. Ora, quando nós perdoamos, nós não ficamos rememorando o acontecimento ao contarmos para outros, mas nós preservamos a imagem do nosso ofensor, agindo de forma amorosa. Então essas são algumas promessas. Essas promessas parecem muito pesadas? Lembre-se da promessa que o Senhor fez para o seu povo. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Um quarto ponto sobre o perdão é que perdão não é a mesma coisa de confiança. A perda da confiança, a confiança que foi perdida, ela não retorna imediatamente em virtude do perdão. Perdão é algo mais imediato, mas a confiança ela leva tempo. É possível perdoarmos no mesmo dia 7 vezes, como nós lemos no texto. Entretanto, a confiança ela muitas vezes vai voltando em partes, de acordo com o que a pessoa vai conquistando no relacionamento. O pecado deixa, sim, marcas nas nossas relações temporais. Marcas que podem custar até a desaparecer por completo. Agora, é importante nós ressaltarmos que negar a confiança para uma pessoa que tem agido adequadamente, que tenha merecido, não é um ato amoroso. Porque o amor, ele tudo crê. Mas eu não consigo mais confiar. Talvez você pense isso, né? A gente geralmente pensa isso. Não, mas eu não consigo mais confiar. Eu te pergunto, você é capaz de confiar em Deus? Você é capaz de confiar que Deus irá cuidar de você, mesmo se o seu ofensor novamente cair em pecado contra você? Como veremos ao falar das evidências da amargura, a nossa incapacidade de confiar em alguém que falhou contra nós, mas que está verdadeiramente arrependido, diz na maioria das vezes muito mais respeito ao nosso relacionamento com Deus do que ao nosso relacionamento com o próximo. Então esse é o nosso quarto ponto, né? Que o perdão não é a mesma coisa da confiança. Por fim,
né? E é algo que talvez seja um dos pontos mais difíceis em nossa cultura, que é marcada pelo sentimentalismo. Eu quero destacar que o perdão ele não é um ato do sentimento, mas é um ato da vontade. A questão no perdão não é ter mais fé, mas mais fidelidade. Não tem a ver com querer, mas com fazer aquilo que você deve fazer, obedecendo à palavra de Deus. Muitas pessoas acham que primeiro precisam esquecer para depois perdoar. Esquecer não é o meio para perdoar. Esquecer é o resultado do perdão. Esquecer não é o primeiro passo, mas é o último passo. Se é que a gente pode usar essa linguagem de passos aqui. Mas a realidade é que nós devemos perdoar como um ato de obediência. Jesus, no trecho que a gente leu de Lucas, capítulo 17, disse para nós perdoarmos, mesmo se por 7 vezes o nosso irmão vier arrependido nos pedir perdão no mesmo dia. E aí eu pergunto, será que dá tempo de alinhar os sentimentos? Não. Isso porque o perdão ele é um ato da vontade. Diz respeito à nossa obediência. Diz respeito à nossa submissão ao Senhor, nosso Deus. Como nossa vontade e sentimento estão interligados, o Senhor graciosamente vai modificando, aos poucos, de acordo com o seu desejo, no seu tempo, a forma como nós nos sentimos, na medida em que nós obedecemos. Nessa hora, né, pensando sobre perdão, a gente fala, mas isso é muito difícil, né? Para poder fazer tudo isso, eu preciso de mais fé. E Cristo tem uma resposta para você, que ele dá no texto. O problema não é fé, é obediência. Vai e perdoa. E Cristo diz ainda mais, quando você fizer isso que eu te ordeno, diga para si mesmo, servo inútil, fiz apenas o que eu devia fazer. Então você deve perdoar, eu devo perdoar. E é a ausência do perdão que é a semente da amargura. Jerry Bridges, né, no livro Pecados Intocáveis, ele sintetiza muito bem esse ponto, é que eu vou fazer uma leitura de uma citação dele. Ele diz o seguinte, a afirmação perdoei, mas não consigo esquecer, não é verdadeira. Se vivemos relembrando velhas mágoas, coisas que aconteceram há anos ou meses, não perdoamos de verdade. Só estamos alimentando a amargura. Não se enfurecer significa parar de lembrar o erro a nós mesmos ou a outra pessoa. Isso não significa que apagamos o sofrimento de nossas mentes. Vou repetir. Isso não significa que apagamos o sofrimento de nossas mentes. Não há como fazer tal coisa. Significa que nós tomamos a decisão de não falar no assunto e nem ficar lambendo as feridas. Também quer dizer que se a questão surgir em nossa mente, talvez engatilhada por outro incidente, é rejeitada logo de cara. Não lhe damos a chance de se fortalecer. Você tem perdoado assim? Caso não, o seu coração ele pode estar amargurado. Mas afinal, como é que se comporta um coração amargurado? Ou, é o nosso terceiro ponto, vamos falar agora sobre os frutos amargos. Como se comporta um coração amargurado? É interessante que Provérbios, capítulo 14, verso 10, nos ensina que o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Ou seja, a Bíblia parece nos indicar que um coração amargurado é de fácil detecção. Realmente existem muitos indícios de que estamos nutrindo a amargura, que estamos coçando a ferida, que estamos regando a semente de uma mágoa não perdoada. Eu pretendo apresentar alguns desses indícios adiante. E eu quero partir, na hora de apresentar esses indícios, eu quero partir de uma percepção que ficou fortemente gravada em mim, né, na leitura do livro The Cry of the Soul, de Dan Allender e Tremper Longman. Esse livro, o nome dele em português seria algo como O Choro da Alma, ou O Clamor da Alma. É um livro maravilhoso. Os autores, eles defendem nessa obra, muito a partir do livro de Salmos, que as nossas emoções revelam as nossas questões mais profundas sobre Deus. Eles afirmam, em 2 trechos, o seguinte: as emoções são a linguagem da alma. Elas são o clamor que dá voz ao coração. Para entender nossas paixões e convicções mais profundas, precisamos aprender a ouvir ao clamor da alma. Frequentemente, nós pensamos nas emoções em termos horizontais, em termos de como estamos nos saindo nas relações com as pessoas em nossa vida. Mas em um sentido mais profundo, as emoções revelam o que está acontecendo num nível vertical. Elas nos fornecem uma janela sobre a questão: como estou em relação a Deus? Por que estou ressaltando isso aqui? Por qual motivo eu resolvi seguir esse caminho?
pelo fato de que frequentemente nós pensamos na amargura apenas em termos horizontais. Entretanto, eu quero apresentar uma breve lista de frutos da amargura, de evidências da amargura, que se manifestam horizontalmente, mas que na verdade nos ajudam a perceber com clareza como está a nossa relação vertical, a nossa relação com Deus. Para tanto, eu organizei os frutos amargos em 4 cachos, debaixo de 4 perguntas fundamentais que nós levantamos, mesmo que inconscientemente, ao alimentarmos mágoas. As 4 perguntas que um coração amargurado se faz são: será que Deus é mesmo justo? Será que Deus é verdadeiramente soberano? Será que Deus é bom? Será que Deus é meu Deus? Não quer dizer que uma evidência ou outra que eu vou apresentar, um comportamento tipicamente de amargo aqui ou outro, não pudesse ser encaixado em alguma das outras perguntas. Ou até mesmo que não existam outras perguntas que um coração amargurado levanta. Não é isso. Eu quero que a gente optei por seguir esse caminho para a gente poder perceber como o nosso coração amargurado clama e revela nossas questões mais profundas sobre Deus. Então vamos para a primeira pergunta. Será que Deus é mesmo justo? A amargura muitas vezes se manifesta questionando a justiça de Deus. Ela não consegue compreender que há tempo para tudo debaixo do céu, inclusive para que o Senhor julgue aquilo que ele achar necessário. A amargura faz de nós pequenos juízes, pequenos tiranos em nosso mundo que querem governar sobre aqueles ao nosso redor. Constantemente a amargura julga e condena aqueles contra quem ela se levanta. No fim das contas, isso é um atestado de um coração inquieto e preenchido com alguns pensamentos. Pensamentos como: se Deus não será meu justo vingador, eu mesmo serei. Se Deus não executa a justiça, eu executarei. Eu fui ofendido. Quem fará justiça em meu nome? Não há Deus no céu. Eu mesmo o farei. Ou ainda: eu restabelecerei a paz com as minhas mãos e do meu jeito. Eu vou citar alguns exemplos disso. Aquilo que o Luprior ele chama de evidências do coração amargurado. O coração amargurado ele não consegue, aqui a gente está dentro da categoria, sobre a justiça de Deus, que um coração amargurado ele se pergunta: será que Deus é mesmo justo? O coração amargurado ele não consegue resolver conflitos. Ele não consegue lidar com conflitos por lhe faltar algo que é essencial nas relações horizontais: a capacidade de perdoar e a humildade de pedir perdão. Como perdoar alguém que me machucou? Como pedir perdão se a ofensa dele contra mim foi tão grave? Diante de um conflito, a resposta de um coração amargurado não é sábia. Não é de humilhar-se para pedir perdão, não é de ser fiel ao perdoar. Ele executará o seu juízo sobre o outro de diversas formas. Um coração amargurado não consegue resolver conflitos. Um coração amargurado, ele se vinga. Então um coração amargurado, ele comete atos de vingança, que podem se manifestar de forma ativa ou passiva. Ativamente, por exemplo, a amargura inflige dor em seu próximo ao falar mal dele, através da maledicência, através da fofoca, através da difamação. Ela o faz também através de tratamentos como sarcasmo, através de uma comunicação condescendente, ou seja, uma comunicação que considera o outro como uma criança. A amargura ela dá o tratamento do silêncio. Ela se afasta para machucar. Ela se afasta para ferir com a sua ausência. Não apenas com medo de ser ferida, mas movida por um tipo de ira que é silenciosa, mas que executa o seu juízo, só que sem grandes espetáculos. Um coração amargurado, ele é um coração cheio de ira injusta. Ele é cheio daquela ira que não consegue esperar o tempo do Senhor, mas que precisa executar juízo sobre aquele ou aquela que o feriu. Ataques de ira são claros indícios de amargura. Indícios de um coração que questiona a justiça de Deus, de um coração que quer por suas próprias forças fazer com que a realidade desgastante de sua vida se torne aqui e agora mais tolerável. Ele diz, um coração amargurado e irado diz a si mesmo: eu não posso esperar Deus agir, eu preciso agir por mim mesmo. Um coração amargurado é também extremamente crítico do outro e pouco crítico de si mesmo. Ele é suspeito demais em relação aos demais, mas ele não suspeita de si. Por meio da crítica exagerada, da ênfase dada aos defeitos do outro, por meio de uma constante comparação, a amargura ataca o próximo. Ela fere com palavras, ela fere com olhares, ela fere com expressões, ela fere com gestos. Um coração amargurado, então, é um coração que se pergunta constantemente:
Será que Deus é mesmo justo? E a partir dessa pergunta, o coração amargurado age, ele se comporta nos seus relacionamentos horizontais, entendendo que no fim, Deus não é justo comigo. Então esse é o nosso primeiro cacho para os frutos da amargura, a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta é, será que Deus é verdadeiramente soberano? A amargura nos leva a questionar a soberania de Deus. A amargura nos faz nos perguntar, será que Ele está vendo o que está acontecendo comigo? Por que Deus não faz nada? Será que Deus está dormindo? Será que eu fui abandonado? Será que o Senhor está mesmo no controle? Será? Ora, se Deus não é soberano, toda a nossa vida muda. Eu posso viver de uma forma que tenta usurpar a soberania divina através do controle daquilo ao meu redor. Isso faz com que eu me torne impaciente com as pessoas, especialmente quando a minha vontade não é feita. Isso me leva a fazer mau uso da minha autoridade como marido, da minha autoridade como pai, da minha autoridade como mãe, como pastor, como chefe. Isso me faz fazer mau uso da autoridade que Deus me deu no cumprimento das minhas vocações. Faz com que eu maximize as ofensas cometidas contra mim. Que eu me torne alguém hipersensível, alguém que não consegue tolerar nada, alguém que faz tempestade num copo d'água, diante da menor coisa. Alguém que não aceita nenhuma outra autoridade, mas que só age de acordo com seus próprios desejos. Se não há Deus, eu serei o meu próprio Deus. O homem amargurado, ele se pergunta, será que Deus é mesmo soberano? Ou será que cabe a mim ser o Senhor da minha vida? Esse é o nosso segundo cacho. O nosso terceiro cacho para os frutos da amargura é a pergunta, será que Deus é bom? A amargura nos faz duvidar da bondade de Deus. Será que Deus é mesmo bom? Por que então os que fizeram o mal contra mim prosperam? Por que eu, que sou inocente, estou assim, dessa forma, me sentindo super mal, e a pessoa está lá bem? Será que Deus está cuidando de mim? Não parece que Deus me ama. Não dá para confiar de verdade em Deus. Ele tem falhado comigo. Vocês entendem, meus irmãos, que essas não são perguntas, assim como nos casos anteriores, que necessariamente nós fazemos em voz alta. Mas as nossas reações, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, a forma como nós tratamos os outros em virtude da amargura, tudo isso revela que essas são perguntas presentes no mais escondido recôndito da nossa alma. Só aguardando o momento oportuno de explodir em nós e de nos conduzir muitas vezes à incredulidade prática. Será que Deus é bom? Pessoas amarguradas são pessoas desconfiadas. São pessoas que suspeitam de tudo. Pessoas que interpretam todas as ações daqueles contra quem tem queixas de uma forma exagerada. Você consegue perceber isso, por exemplo, numa simples comparação. Pergunte-se a si mesmo. Se fulano, alguém contra quem você não tem nenhum tipo de mágoa, nem nada. Se fulano fizesse isso, eu reagiria da mesma forma que eu reagi? Eu teria a mesma suspeita? A amargura desconfia da vida. Ela desconfia do próximo, exatamente porque ela desconfia de Deus, por não ter certeza se Deus é bom. Ora, se Deus não é bom, como crer que todas as coisas cooperam para o meu bem? Não dá para confiar em ninguém. Um outro exemplo, uma outra evidência da amargura que o Lupriolo aponta é o que ele chama de depressão. Pensa que ela se encaixa aqui nessa pergunta, apesar dela se relacionar também com os itens anteriores. O Lupriolo diz o seguinte sobre a depressão no livro Amargura. Depois de uma corrida contínua numa pista de atletismo, preste muita atenção nessa citação, por favor. Depois de uma corrida contínua numa pista de atletismo, você e eu teríamos nossas reservas energéticas esgotadas e nos tornaríamos fisicamente exaustos. Nossa força física seria exaurida dos nossos corpos. O mesmo princípio é verdadeiro no nível emocional. Grandes quantidades de energia são exigidas para manter um rancor. Depois de várias voltas ao redor da pista da falta de perdão, vários dias de amargura, a maioria de nós terá esgotado, exaurido nossa energia e se tornado emocionalmente exausto, isto é, deprimido. A depressão, nesse sentido apresentado aqui por Lupriolo, reflete um coração que não descansa. É um coração que olha para o texto de Salmo 127, verso 2 e duvida. É um coração que lê nesse texto que diz que o Senhor aos seus amados dá enquanto dorme, fecha sua Bíblia e, no fundo, pensa que isso não se aplica no caso dele.
Esse é o coração do que questiona a bondade de Deus. Será que Deus é mesmo bom? Por fim, nesse tópico 3, a dos frutos amargos, a quarta pergunta é: será que Deus é meu Deus? Essa é a pergunta mais importante que um homem pode fazer a si mesmo. Será que Deus é meu Deus? Será que eu adoro o verdadeiro Deus? Não é sem motivo que essa é uma pergunta que está implícita na alma amargurada. Na verdade, essa pergunta, inclusive, ela é de uma categoria distinta das perguntas anteriores. Eu digo isso pelo seguinte, e eu falo isso com gravidade, digamos assim, com seriedade. Um coração amargurado precisa se questionar se ele realmente ama o verdadeiro Deus. Isso pela realidade de que se nós não conseguimos perdoar, nós deveríamos hesitar em nos considerarmos perdoados. Isso parece duro? Abra sua Bíblia em Mateus 6. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, a partir do verso 9, nós temos aquilo que é o Pai Nosso, a oração dominical, né? Eu quero ler 2 trechos de Mateus 6. O primeiro deles está no verso 12 e o segundo no verso... primeiro no verso 12 e o segundo no verso 14. O verso 12 diz assim, né? Aqui a gente está orando, né? A gente está aprendendo a orar. A gente deve orar de que forma? Verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E o verso 14, já depois que terminou a oração, que termina no verso 13, o verso 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O povo de Deus é um povo perdoado que perdoa. A amargura tem como semente uma mágoa não perdoada. Se nós temos consistentemente não perdoado, se nós temos nos revolvido na lama da amargura, se nós temos regado a raiz amarga e venenosa, talvez não haja em nós verdadeiro amor pelo Senhor. Eu faço esse aviso aqui, irmãos, como Pedro fez em sua segunda epístola, quando ele nos insta, no capítulo 1, no verso 10, a procurar com diligência cada vez maior confirmar nossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçaremos em tempo algum. O perdão que nós concedemos é um sinal, é um fruto de um coração que foi alcançado pelo perdão. O perdão vertical nos conduz ao perdão horizontal. O perdão divino nos leva a perdoar os homens. Talvez você identifique em si muitas dessas questões que eu venho pontuando. E de fato se pergunte por vezes se realmente crê em Cristo para a sua salvação. Sim, meus irmãos, a amargura nos leva a duvidar. Ela nos faz considerar se Deus é o nosso Deus. Ela nos leva a pensar sobre isso. Nós precisamos levar isso muito a sério. Mas apesar disso, apesar de perceber que tem vivido na base do rancor, talvez você também perceba e veja que o Senhor é o seu Deus. E você saiba que precisa lutar contra isso. Mas você tem andado cansado. Você até meio que já desistiu de lutar contra a amargura. Nós iremos falar daqui a pouco que há esperança para você. Mas antes disso eu quero enfatizar o seguinte. Se você está amargurado, se você está guardando mágoa, se você está ressentido, é esperado que você ande cansado. E que você não ande assim tão próximo de Deus quanto deveria. Isso porque a ausência de concessão de perdão nos afasta do Senhor. Além disso, quando nós estamos em pecado, nós temos toda a nossa vida afetada. Todas as nossas disciplinas espirituais são enfraquecidas, porque nós estamos mais longe de Deus e de sua vontade. A tristeza que nos abate ocupa tão grande parte de nossa vida que nós gastamos muito tempo e esforço com ela, ou investimos muito tempo tentando silenciar os clamores da nossa alma com os ruídos da vida. A amargura, ela é uma demonstração de que falta, de carência de amor ao próximo. E essa carência de amor ao próximo também nos inabilitará de amar ao Senhor, ou, no mínimo, enfraquecerá a nossa habilidade de amá-lo verdadeiramente, de amá-lo de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Lembre-se do que o apóstolo João falou em 1 João capítulo 4, verso 19. Ele disse, aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A amargura afeta a nossa capacidade até de refletir adequadamente acerca de Deus e dos seus caminhos. O Salmo 73, verso 21,
diz que quando o coração do salmista se amargou, ele estava embrutecido e ignorante. Era como um animal irracional na presença de Deus. Veja, a amargura nos torna ignorantes acerca de Deus. Não é à toa que ela leva, né, a nos questionarmos: será que Deus é mesmo justo? Será que Deus é verdadeiramente soberano? Será que Deus é bom? Será que Deus é meu Deus? A amargura nos leva a questionar, porque ela também ela nos torna ignorantes acerca de Deus. Meus irmãos, são muitas evidências de um coração amargurado. Não é à toa que Provérbios 14:10 vai dizer que o coração conhece a sua amargura. Observem como uma pequena semente produz uma árvore imensa. Mas há esperanças. E assim nós caminhamos para o fim do nosso estudo de hoje. No nosso quarto ponto nós falaremos sobre o doce amor. Como achar cura para um coração amargurado. Seguido e misturado com algumas aplicações. Então esse nosso último ponto, ele vai falar sobre o doce amor, vai fazer algumas aplicações para poder a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Eu iria apresentar esse tópico, né, esse nosso último tópico, contrastando algumas coisas que a amargura faz com aquilo que nós, enquanto cristãos, devemos fazer. Algumas mentiras que a amargura conta e as verdades que nos liberta. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, a amargura, né, como nós temos visto, enche o nosso coração com falsas percepções da realidade, com falsos sentimentos, com pensamentos vãos. Ela nos faz focar no que perdemos, ela nos faz focar em nossa condição ruim. A cura, a resposta para isso, é nos lembrarmos e vivermos de acordo com o ensino do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 8. Lá o apóstolo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aquilo que nós pensamos importa. Nós precisamos substituir esses pensamentos vãos, essas memórias tristes, esses pensamentos tolos e deturpados pela amargura, por aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso. O que ocupa o nosso pensamento, a nossa mente, o que ocupa o nosso coração, o que nos preenche, molda a forma como nós vivemos e como nós nos comportamos nesse mundo. Nós temos visto isso. Uma pequena semente germina em uma assustadora árvore, que nos faz questionar até mesmo se Deus é o nosso Deus. Aqui é interessante nós aplicarmos um princípio que o apóstolo Paulo nos mostra em Efésios capítulo 4, verso 28, quando ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Observe que Paulo não apenas chama aqueles que furtavam a parar de furtar. Não, ele diz: primeiro, pare com a prática, mas adote uma nova prática. Trabalhe com as suas mãos, acuda ao necessitado. Então não apenas deixe de fazer aquilo que é errado, mas faça aquilo que é bom e sirva ao próximo. É disso que nós estamos falando aqui nesse primeiro ponto. Ao invés de se lembrar das falhas do seu próximo, ore por ele. Ao invés de falar mal dele, sempre conte de suas qualidades ao outro. Ao invés de se lembrar do pecado que ele cometeu contra você, pense em como você pode servi-lo. Lu Priolo diz assim: ao invés de pensar somente no que perdeu, pense sobre como Deus pode estar usando a sua perda para te beneficiar. Em vez de pensar sobre quão miserável você é, pondere como pode fazer alguma outra pessoa feliz. Ao invés de se preocupar sobre o que acontecerá amanhã, descubra como pode ser uma bênção para alguém hoje. Em vez de resmungar e reclamar, louve a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por você. Esse é o nosso primeiro ponto. Uma segunda coisa sobre a amargura é que a amargura faz com que você gaste suas energias de forma indevida. Que aplique as suas mãos naquilo que não agrada ao Senhor. Ela faz com que você revide o mal com o mal. Só que Romanos 12, 17 a 21 diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
Porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 1 Pedro 3, 8 e 9 diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A cura para um coração amargurado passa exatamente por aquilo que esses textos nos falam. Nós agimos bem, com a bondade, para com aqueles que agiram mal conosco. Nós retribuímos o mal com o bem. O bem aqui é tudo aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. As únicas armas que o cristão pode empunhar são aquelas que agradam ao Senhor segundo as Escrituras. O cristianismo ele é a religião não apenas a daqueles que não se vingam dos seus inimigos, pois eles têm um vingador que é o Senhor. Não, o cristianismo é a religião daqueles que amam os seus inimigos e que agem com seus inimigos de forma caridosa. Isso é loucura para o mundo, mas é sabedoria divina. Retribua o mal com o bem de forma ativa. Observe como a linguagem do texto de Romanos que nós lemos é uma linguagem de guerra. Sim, façamos guerra com o pecado, usando as armas que o Senhor nos deu. Nós não somos pacifistas. Nós lutamos contra o mal com o bem. Não retribuímos ao próximo na mesma moeda. Não retribuímos ao próximo na nossa moeda. Nós retribuímos ao próximo na moeda do Senhor. Retribua o mal com o bem. Uma terceira verdade sobre a amargura é que ela não confia, né? Ela não crê. Entretanto, o amor tudo crê. Está lá em 1 Coríntios 13, 7. Você já pensou sobre a radicalidade dessa verdade? Nós poderíamos passar um bom tempo refletindo sobre isso. Entretanto, eu vou sintetizar aqui esse ponto afirmando que o amor tudo crê, afirmando que o amor crê, que o amor verdadeiro confia, que o amor verdadeiro interpreta as coisas da melhor maneira possível com base nas informações que dispõe. O amor olha com olhos caridosos para a realidade. A nossa tendência com a amargura é exatamente a de nós sempre desconfiarmos. É de nós sempre pensarmos que seremos enganados novamente, que sempre seremos machucados uma vez mais. A gente pensa, ele nunca vai mudar, ela nunca mais vai me amar, ele vai me trair novamente, ele vai passar a perna novamente em mim, eu vou continuar sofrendo, nada vai mudar. Meus irmãos, a esperança para o maior pecador quando ele se arrepende diante do Senhor. A esperança também para a pessoa que feriu você. Caso ela verdadeiramente se arrependa e se volte ao Senhor, não é verdade que ela não mudará. Não existe crente Gabriela que possa cantar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Não seja incrédulo em relação ao poder do Espírito Santo, ao poder da palavra, ao poder dos sacramentos, ao poder do Senhor, ao poder restaurador da obra de Cristo. Creia que Cristo pode fazer. Creia que Deus pode mudar você e o outro. Creia que o Senhor quer que você caminhe em santidade. Creia. O amor crê. E ainda que uma vez mais você se magoar ao crer, lembre-se que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Creia e confie no Senhor, pois ainda que você sofra durante toda essa vida, ao honrar o Senhor, aqui você terá sempre em mente que os sofrimentos dessa vida não se comparam com as alegrias do porvir. Você terá sempre em mente que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que foram chamados de acordo com a vontade do nosso bom Deus. O amor confia, a amargura não. Esse foi o nosso terceiro ponto. O quarto ponto, que nós vamos falar, está diretamente relacionado com esse ponto anterior. A amargura, ela nos leva para locais escuros, assustadores, sem esperança, sem paz. A árvore da amargura é como aquela árvore aquela árvore nos filmes de terror, que faz aquela sombra que é assustadora. A amargura é desesperadora. A amargura, ela mente para nós. Ela nos faz pensar que nós não temos mais esperança, que as coisas não irão mais ser modificadas. Meus irmãos, leiam o livro dos Salmos e vejam a honestidade do salmista diante do Senhor em tantos momentos. Inclusive fazendo alguma daquelas perguntas que nós mencionamos anteriormente. Só que ele faz com a disposição de coração correta, não em virtude da amargura. Vejam em especial os salmos de lamento. O salmista, ele sabe lamentar.
O salmista, ele sabe chorar. O salmista, ele sabe clamar porque ele sabe na direção de quem e para quem ele deve apelar o tempo todo. Em especial no seu sofrimento. Ele sabe que deve se debruçar aos pés do Senhor. Assim é para você, assim é para mim. Nós devemos levar os nossos sentimentos ao Senhor. E Deus há de fazer grandes coisas em nossa vida. Eu concordo com o Dan Allender e o Tremper Longman no livro, que eu citei, O Choro da Alma, O Clamor da Alma, quando eles dizem o seguinte: Deus vai até você na sua fraqueza, não na sua força. Ele conforta aqueles que lamentam. Ele se revela com mais frequência na escuridão do que nos momentos felizes da nossa vida. C.S. Lewis ele disse que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ouça o Senhor em sua dor, não fique amargurado. Quando você estiver caminhando pelo vale da sombra da morte, olhe para o seu bom pastor, que sempre te conduz, que sempre te protege, que está com você até a consumação dos séculos. Em quinto e penúltimo lugar, já estamos caminhando para o fim, depois desse só tem mais um ponto. Em quinto e penúltimo lugar, nós enfatizamos continuamente no estudo de hoje que a amargura não acha que o próximo mereça perdão, que a amargura não perdoa, mas julga. Meu irmão, além de tudo que nós falamos sobre perdão anteriormente, eu quero acrescentar e enfatizar o seguinte. Uma água. Nenhum perdão que você, eu ou qualquer pessoa nesse mundo precisemos conceder se compara com o perdão que nos foi concedido. Guarde isso no seu coração. Nenhum perdão que você precise conceder contra o pior pecado, contra o pecado mais hediondo, mais absurdo que alguém cometer contra você, nenhum perdão se compara com o perdão que você já tem em Cristo Jesus. Você se lembra da parábola de Jesus em Mateus, no capítulo 18? Diante da pergunta de Pedro, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? O que Jesus faz? Jesus fala, 70 vezes 7, depois ele conta uma história. Jesus conta sobre um rei que perdoou a dívida absurdamente elevada, totalmente impagável, de um de seus servos. Entretanto, esse mesmo servo perdoado não perdoou uma pequena dívida ínfima, diante da dívida que havia sido perdoada a ele. O rei, quando ele soube, ele se enfureceu. E as palavras do rei no final dessa parábola são as palavras de Cristo para nós. Diz assim a partir do verso 32 e até o final do capítulo. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Você tem dimensão do seu pecado contra o Senhor? Você tem dimensão do amor perdoador de Cristo? Meus irmãos, o Evangelho nos fala sobre o perdão. E ele nos chama a vivermos uma vida que perdoa ao próximo. Nenhum perdão que você precise conceder se compara ao perdão que foi concedido a você pelo Senhor. Por fim, como nosso sexto e último ponto, já falando sobre o doce amor. Talvez você esteja pensando, enquanto eu falo, ao longo de todo esse estudo, algo como, mas eu ando tão angustiado. Você não tem ideia do que eu tenho passado, das minhas dores, das minhas lutas. Me deixa com a minha amargura. Ela é minha única companheira, ela me entende. Me deixa com a minha angústia. De fato, meus irmãos, a amargura faz com que nós andemos angustiados. É fato que talvez eu não conheça a sua angústia. Entretanto, eu conheço uma angústia incomparável a qualquer outra. E eu quero colocar a sua angústia, causada pela sua indisposição em submeter ao Senhor, em contraste com a angústia mais profunda que já existiu nessa terra. Uma angústia que adveio exatamente do desejo de se submeter integralmente ao Senhor. Nenhum homem foi tão angustiado como Cristo. Nenhum homem foi tão angustiado como Cristo. Vocês se lembram das palavras dele no jardim do Getsemane? Em Mateus 26:38, ele disse aos discípulos: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Logo no verso seguinte, no verso 39,
ele clamou ao Pai dizendo que se fosse possível que o Senhor passasse dele aquele cálice. Que cálice é esse, meus irmãos? É o cálice da ira divina. É o cálice do qual o salmista fala no livro dos Salmos, no capítulo 75, nos versos 7 e 8. Lá diz assim: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Cristo estava angustiado. Tão angustiado que, segundo Lucas, capítulo 22, 44, o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ainda assim, Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio exatamente com esse propósito, de viver uma vida perfeita por nós, de morrer numa cruz em nosso lugar e de ressuscitar em nosso favor. Por isso, ainda que estivesse angustiada a sua alma, ele beberia daquele cálice. Ele beberia do cálice da ira divina, para que eu e você não bebêssemos desse cálice. Ele beberia do cálice da ira divina, para que nós não sofrêssemos eternamente nas mãos do Senhor, que julga os ímpios da terra. Ele bebeu o cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, para que eu e você não bebêssemos do cálice venenoso dos frutos da amargura. Você tem andado angustiado por causa da amargura? Pela realidade de que você não tem perdoado coisas que foram feitas contra você? Você tem andado angustiado pelo seu ressentimento? Cristo foi angustiado por você, por mim. Cristo foi angustiado para a glória de Deus e para que o seu reino fosse estabelecido eternamente. Isso é um doce amor, meus irmãos. É um doce amor. O amor do Pai que dá o seu único Filho por nós. É um doce amor. O amor do Filho que se entrega voluntariamente em nosso lugar. É um doce amor. O amor do Espírito Santo que caminha conosco todos os dias, nos ensinando e nos conduzindo ao Filho e ao Pai. É um doce amor, meus irmãos. O amor dos nossos irmãos na fé. Dos irmãos que o Senhor colocou na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para te servir, para caminhar com você, para orar com você, para chorar com você, para clamar com você, para passar pela amargura com você. Há esperança em Cristo para corações amargurados. Há esperança em Cristo para corações amargurados. Você crê nisso? Então, na sua angústia, com todo o seu ser, vá em direção a Cristo. Ele é o nosso Salvador. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, perdão, Pai, pelo nosso pecado. Perdão, Senhor, porque nós temos andado muitas vezes amargurados contra os nossos irmãos e amargurados contra Ti, Senhor. Muitas vezes nós temos levantado nos corações perguntas, Pai, acerca da Tua bondade, da Tua justiça, da Tua soberania. Perguntas acerca do Teu cuidado para conosco. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá um coração perdoador. Nos dá um coração que compreende a dimensão, ainda que não consiga compreender plenamente porque a dimensão é gigantesca, mas que nós compreendamos a dimensão do perdão que nos foi oferecido por Cristo e que assim nós possamos também perdoar o nosso próximo. Não nos deixe, Senhor, beber do veneno da amargura. Não deixe que essa raiz da amargura frutifique em nós. Antes, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, arranca de nós essa raiz, Senhor. Teu Filho amado, Jesus, viveu e morreu para que nós vivêssemos uma vida santa perante Ti. Dia após dia, Senhor, que nós sejamos mais parecidos com Cristo, nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, é isso, né? Caso você tenha alguma pergunta, alguma consideração, a gente tratou de muitos temas num espaço de tempo muito curto, então algumas coisas talvez a gente possa complementar se alguém tiver alguma dúvida. Algumas não, tem bastante coisa que dá para complementar. Aí eu queria dar alguns avisos. Primeiro eu queria pedir que você curta a nossa página, se não curtiu ainda, compartilhe nosso estudo para que outras pessoas tenham acesso. Nós retomamos nessa terça, hoje, os nossos estudos também de forma presencial às terças-feiras. Nós retomamos também a possibilidade e as reuniões, né, das sociedades internas de forma presencial. E nós seguimos com algumas restrições no nosso culto dominical, pela tarde, 17 horas, na nossa igreja. Então vamos orar para que isso passe logo e a gente possa voltar a se reunir normalmente. A série Pecados no Lar, né, que é essa série da qual faz parte o estudo de hoje, ela vai continuar.
Então a gente vai lançar novos temas. Então aguarde, você vai ter novos temas sobre essa série. E ore por nós, ore pela igreja, ore pelos seus irmãos. E é isso, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Até mais.